Olá, sejam muito bem-vindos ao MEPAMcast. Esse é o videocast da MEPAM, Medicina e Segurança do Trabalho. Nosso espaço é dedicado a trocarmos ideias, percepções e expandirmos o nosso repertório sobre saúde, segurança e bem-estar no universo do trabalho, pensando tanto nos colaboradores quanto nas empresas. E antes de você descobrir qual é o tema de hoje, eu quero fazer aquele pedido especial. Se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhum episódio que tá cheio de novidades a cada semana. Ative o sininho de notificações e deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com líderes, colegas de trabalho e todos aqueles que precisam expandir o repertório sobre ambiente de trabalho mais saudáveis, assim como a segurança e a saúde ocupacional, que são pilares para a reputação e a solidez de uma empresa. A imagem pessoal é um recurso estratégico para o posicionamento e o crescimento individual na carreira. Para nos guiar hoje por essa jornada que une comportamento, comunicação visual e estratégia de posicionamento, temos o grande prazer de receber a incrível Sueli Shapiro. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com você. A Sueli ela é especialista em estratégia de imagem e posicionamento, com 30 anos de experiência no mundo corporativo e mais de 8 anos atuando diretamente com consultoria de imagem para pessoas e empresas. Para a Sueli, a imagem vai muito além de aparência, envolve intenção, comportamento, comunicação verbal e não verbal, presença digital e principalmente autenticidade. Sueli, seja muito bem-vinda novamente ao nosso MEPAMcast. Eu tenho uma honra de recebê-la. Obrigada por aceitar o meu convite. Eu que agradeço e eu que me sinto honrada, Maria. Sueli, para começarmos o nosso tema de hoje, eu quero saber qual é o conceito inicial da imagem para a gente alavancar na carreira hoje dentro das empresas. O mais importante, o que eu falo é que, como eu vim do mercado corporativo, a gente tem que ter uma preocupação com aquilo que a gente está comunicando. Por isso que eu falo que o meu trabalho ele é da área de comunicação e não da área de moda. Não tem a ver com moda, tem a ver realmente com personalidade, com intenção. Cada vez mais o mundo corporativo, as empresas, elas estão aceitando a diversidade, estão se tornando mais inclusivas. Então, isso facilita as pessoas, só que elas têm que ter um cuidado até que ponto elas têm que ir. Então, elas têm que unir sempre o que é a personalidade dela com a intenção de imagem, né? Com quem é o interlocutor, com quem ela vai lidar. Tudo isso ela tem que estar observando e prestando atenção se isso tem a ver com ela. Porque muitas vezes a pessoa se fantasia. E eu já tive clientes que, por ela não saber o que fazer, e ela queria transmitir, por exemplo, credibilidade e senioridade, ela se vestia de uma forma que não tinha a ver com ela. E aí, ao invés dela se tornar alguém que transmitia isso, ela se tornava vulnerável. Então, a gente fez um trabalho para que ela se posicionasse de acordo com a idade dela, com a profissão dela, e aí sim, ela se sentisse mais dona de si, realmente se sentisse mais segura, mais sênior e mais realmente, e que transmitisse credibilidade se vestindo dela mesma. Muito bom. Agora conta pra gente qual é a diferença de eu falar, olha, eu tenho uma personal stylist, eu faço esse trabalho, ou de fato, que você acabou de mencionar, trabalhar com a comunicação. Qual a diferença desses dois mundos? Porque eu imagino que você não é uma personal stylist. Não. Né? Então conta pra gente, conta aí pros nossos seguidores, como é esse trabalho efetivo que você faz. Até muitas consultoras, além do personal stylist, muitas consultoras de imagem estão ligadas também como personal à tendência, à moda. Então a gente vê muito no Instagram
vai se usar isso, vai se usar aquilo, a cor é essa, o estilo é esse, a saia é desse jeito, daquele jeito. E isso é colocado de uma forma de fora para dentro. Tá. Então, quando o consultor, né, a consultora ou o personal stylist traz isso, a pessoa, ela se sente frustrada, muitas vezes porque o corpo dela não é igual a modelo que está usando aquela saia. Exatamente, não tem nada a ver. E isso traz uma frustração muito ruim, porque muitas vezes... e aí ela começa a enxergar de uma forma ao contrário, Marina. Sim. Ela enxerga como se nada serve em mim. Não. Aquela roupa não serve para você, em você. Não é o contrário. Então, a grande maioria das consultoras de imagem e os personal stylists, eles estão preocupados com a moda, com a tendência, e não com a essência da pessoa. Né? Então, uma coisa que eu falo muito é que eu não transformo ninguém em Suelizinha, porque Sueli sou eu, com a minha experiência de vida, com os meus gostos pessoais. Então, eu sempre trabalho quem é aquela pessoa, o que ela gosta. A Marina, por que a Marina veio vestida com um vestido vermelho e um brinco dourado hoje? O que te levou? Porque isso tem a ver com você, porque isso te traz uma confiança, isso te faz bem. E eu não posso simplesmente tirar isso de você, porque não está na moda. Não interessa a moda, interessa aquilo que te faz bem. Sim. Né? Então, eu sempre reforço aquilo que a pessoa tem, a essência dela. Então, é de dentro para fora e não de fora para dentro mais. Sim, uma coisa que a gente conversou muito também, né, na última semana, foi a questão da coloração pessoal. Quando você faz uma coloração pessoal, que também é uma coisa que está muito na moda, né, hoje as pessoas fazerem, e aí tem gente que fala assim, mas eu não quero fazer porque ela vai mandar eu vestir roxo. Eu não gosto de roxo, eu só vou ter que vestir roxo? Não, eu não gosto. Como é o trabalho que é feito por trás da coloração e essa pessoa precisa vestir aquilo que você mandou? Não. Até porque, na verdade, eu vou muito de encontro ao que tem por aí. Então, eu não entrego uma cartela de cores. Tá. Eu entrego um dossiê digital que a pessoa vai entender, sim, qual é a cartela dela. Mas é o que a gente conversou, né? São 12 tipos de cartela para uma população gigantesca mundial. Então, não faz sentido nenhum dizer que todas aquelas cores da cartela servem para mim e as outras não servem. Então, é o que a gente estava falando, né? Preto é uma cor que a grande maioria das mulheres se sente confortável. Então porque não tem na sua cartela, você vai deixar de usar? Não. Até porque... pretinho básico funciona, né? Funciona muito. E as mulheres se sentem mais seguras usando preto, a grande maioria. Tem mulheres que são contras. Porque ele traz essa coisa do empoderamento. Na verdade, o preto ele tem duas vertentes que são completamente opostas. Né? O preto, que é esse que traz a confiança, é aquele que traz um pouco de luxo, então que tem os cortes melhores, um tecido melhor, alguma coisa assim. E quando a gente pensa nos fotógrafos, no pessoal de vídeo, normalmente, tirando a Mari, que eu conheci agora há pouco, mas quando eles estão em eventos, por exemplo, pessoal de eventos, tá sempre vestido de preto. Maquiador. Porque eles têm que ficar invisíveis. Tá. E aí o preto, neste contexto, traz a invisibilidade. Isso eu não sabia. Ele traz a invisibilidade. Então, ele tem esses vieses, né? Então, a diferença, por exemplo, entre o dourado e o prateado. Os dois têm a ver com dinheiro, vamos assim dizer. Só que o ouro é luxo e o prata é a modernidade, é o tecnológico. Então, tudo isso, até a escolha dos acessórios tem a ver com isso. E a nossa personalidade, você usar o preto, mesmo que não esteja na sua cartela, se você se sente bem, é mais importante do que usar as cores da sua cartela. Então, ele é um norte, né? A coloração é um norte para você entender o que harmoniza melhor com você, com as tuas cores naturais. Mas não é para você ficar refém daquilo, por isso que eu não vendo a cartela, para você não ficar refém, você saber o que você tem que fazer. E quando você quiser sair da cartela, você vai sair, você vai usar e você vai se sentir muito bem. Não está harmonizando totalmente.
o mais importante é você se sentir bem. Sim. Sempre. Sim. E com relação ao seu trabalho, né? Então vamos lá. Vou pedir para você olhar meu guarda-roupa. Você vai abrir meu guarda-roupa e vai falar assim, Marina, joga tudo fora. Vamos comprar coisas novas? Nunca, jamais. Porque na pandemia, eu já trabalhava dessa forma antes. Sim. Só que uma coisa que me incomodou muito, e tá tudo certo, porque as lojas precisavam sobreviver também, elas enviavam aquelas malinhas para casa do cliente. E aí a pessoa se sentia sem graça de não comprar pelo menos uma peça. Sendo que na pandemia a gente não sabia se a gente ia estar vivo, quem tinha emprego se ia estar empregado, se a empresa ia falir ou não. Então, aquilo me incomodou e eu comecei a trabalhar com a questão da sustentabilidade. Então, meu trabalho tem muito a ver com a sustentabilidade, né? Então, eu falo que a gente faz compras. Eu criei essa metodologia que se chama Seu Armário Inteligente. E aí você faz compras no próprio armário. Tá. Aquilo é você usar aquilo que você tem ou não. Aquilo não tem nada a ver com você, se desfaz. Ou você doa, ou você vende, mas limpa essa energia do armário. Mas não é a qualquer custo, de qualquer jeito, tipo, tira tudo para ir na loja e comprar. Não. Você não precisa comprar tudo. Você vai entender dentro, e eu sempre trabalho... Às vezes é uma peça-chave. Às vezes é uma peça-chave, que precisa dentro do teu objetivo de imagem. Então, eu sempre vou perseguir qual é o teu objetivo. Por que você quer mexer no teu armário? É só uma questão de saber o que usar, saber como combinar, ou tem a ver também com um objetivo profissional, de encarreiramento, que foi o que você falou. Então, eu quero chegar a uma posição X na empresa. Para isso, eu preciso me vestir já dessa forma, eu preciso me comunicar já dessa forma, para eu já estar preparada na hora que chegar a oportunidade. Não pensar nisso lá na frente, me antecipar a esse movimento que eu quero dar na minha carreira. Sim, uma coisa, puxando esse gancho da carreira, uma coisa que a gente vê muito é o nosso visual, ele chega primeiro. Isso é um fato, né? Você pode ser muito estudado, você pode ser muito inteligente, porém, o seu visual chega primeiro. Então, qual a importância dessa comunicação, né, e do seu trabalho, correlacionando a sua carreira? Como você quer posicionar, até onde você quer chegar e como utilizar desse trabalho para chegar até lá? O que eu falo? Vai depender muito por exemplo, você está se candidatando a entrar numa empresa ou a ter uma sociedade. Se for alguma coisa muito criativa, usar, por exemplo, cores muito escuras, você está afastando as pessoas. Então, você trabalha não só com os elementos, né, com camisa, blazer, etc., etc., e também com as cores. Então, no universo criativo, ir vestido de laranja é legal, porque ela é a cor da recriação, da criatividade e tal. Se você vai para uma empresa que é toda quadradinha, uma auditoria, etc. e tal, vestindo laranja, a pessoa já vai fora. Tá fora. Sem saber, muitas vezes, o seu currículo é muito melhor do que aquela que foi vestida adequadamente de acordo. Então, uma dica que eu sempre dou é: procure saber como é a empresa, quais são os valores, qual é a missão dessa empresa e entender um pouquinho qual é o contexto dela para você ir vestido de acordo. Por isso que eu falo que eu uno muito no meu trabalho a personalidade, ou seja, o que é intrínseco, mais a intenção de imagem. Que é isso. Como é que eu quero ser tratado numa entrevista, numa reunião, né? Dado que eu vou entrar numa sala onde eu não conheço ninguém e eu preciso deixar uma boa impressão. A melhor coisa é estar vestido de uma forma neutra. Mas pesquisa antes qual é esse tipo de empresa, para você ir o mais próximo possível. Na época que eu estava fazendo mídias, a pessoa que estava fazendo isso, ele ia ter um novo interlocutor na Budweiser. E ele aprendeu tanto comigo que no dia que ele foi conhecer essa pessoa, ele colocou um blazer verde. Que aí tem o link com a cor da empresa. Exatamente. Então, esse tipo de coisa, qualquer lugar do mundo, todo mundo vai entender essa linguagem. Que é a linguagem não verbal. Não verbal, e de você se aprofundar, então,
a gente tem que pesquisar. E a gente pode usar dessa ferramenta em nosso favor. Totalmente. Né? Então, assim, eu quero subir de carreira ali, né? Eu quero ser promovido. Será que eu tenho que pensar em como eu me visto? Porque, assim, hoje a gente sabe que as pessoas falam assim, mas é meu conforto, eu gosto de ir para a empresa com uma calça jeans com rasguinho, eu gosto de ir com uma camiseta larga. Sim, é importante você se sentir confortável, eu acredito que você une no seu trabalho o conforto da pessoa com uma estratégia intencional, que é o que você falou, Perfeito. mas alinhado ali a uma questão dela conseguir de fato essa promoção, porque é impressionante a roupa que a gente está vestindo, ela traz uma posição diferente. Então, por exemplo, eu gosto muito de vermelho, eu acho que eu fico bem de vermelho, não sei se é minha cor, minha cartela, nunca fiz. Mas é impressionante como eu me sinto mais empoderada quando eu estou de vermelho. Claro que vermelho para mulher é uma peça, acredito que muito chave, né? Mas eu me sinto muito bem, né? Então, isso também é uma estratégia que a gente tem que pensar assim, não é? Totalmente. E na verdade, assim, né? Como eu vim do corporativo, eu tinha muito essa questão sem nunca ter estudado nada, né? Eu trabalhava naquele universo. Então, quando eu ia dar treinamento pelo Brasil inteiro, eu pensava, como é que o pessoal do Rio Grande do Sul, que eu sei que são muito mais formais, se vestem? Aí eu ia mais quadradinha, mais caretinha. Quando eu ia para o Nordeste, eu ia mais colorida, mas com as roupas muito parecidas de São Paulo. Em São Paulo, cada regional eu me vestia de uma forma diferente. Para os Jardins era de uma forma, e quando eu ia para Santo Amaro, que envolvia Cidade Dutra, etc. e tal, eu ia vestida de uma outra forma, para eu me conectar com as pessoas. Então, a roupa e a cor da roupa conecta ou desconecta. Tá. Então, claro, isso é a primeira impressão, né? Voltando ao que a gente estava falando. E aí, você pode usar os outros artifícios, e é isso que eu trabalho também, com a comunicação verbal. Então, eu fui uma vez dar um treinamento em Ribeirão Preto. Eu conheci o superintendente regional da época que ele era do Outro Branco, que a gente trabalhou. Eu não conhecia ninguém de lá. Era um treinamento depois do almoço, num calor danado. Bom, como é que eu vou fazer? Já sei. Falei, gente, eu sou do tempo à tarde, eu sou do tempo que o Vanderlei tinha um cabelo castanho. Olha só o que vocês fizeram com ele. Todo mundo caiu na gargalhada e ali eu ganhei. Então, as pessoas precisam usar essa estratégia de comunicação, e por isso que a minha empresa é SC Estratégia de Imagem, porque eu sempre tive estratégia durante toda a minha vida, e a gente tem que ter essa estratégia com intencionalidade e se sentindo confortável. Porque se a gente não se sente confortável, Mari, a gente não consegue nem se comunicar. Sim. Então, a gente precisa estar confortável, mas não precisa estar de jeans com furinho ou de uma calça leg. Você pode estar confortável usando outras peças. Sim. E para eu me sentir confortável, não é usar aquela roupa daquela modelo que tem 1 milhão de quilos a menos, né? Que ela foi feita para aquilo. Ou então vestir números menores para aquilo me caber, né? Mulher tem muito esse conceito, né? De vestir roupas que não lhe cabem para eu ser aceita. Além disso, é pior, eu acho, Mari. Assim, complementando, na verdade, né? Elas se preocupam com a numeração. Desde quando eu era jovem e usava... da minha época, 38, 40, eu nunca tive essa preocupação. Eu sempre usei camiseta G. Por quê? Porque eu não gosto de nada agarrado. Porque eu já precisava me sentir confortável. Então, tem essa questão da ditadura ainda de caber naquela roupa. E aí, se a roupa fica apertada, o efeito é exatamente oposto. Que é isso que eu falo. A gente tem que usar as roupas ajustadas ao corpo.
e não justas. Claro, a depender do objetivo de imagem. Quando a gente está falando de carreira, de empresa, aí é ajustada. De intencionalidade. Para ir para uma balada, vai usar a roupa justa mesmo. Mas para ir para a empresa, ajustada ao corpo, porque não é nem cá nem lá, tem que servir e aí você fica confortável. Sim, com certeza. E eu vejo muito também nessa questão da cor, né? Às vezes a gente também conversou sobre isso, né? Às vezes a pessoa não sabe qual que é a cor dela, qual que é a cartela dela. Mas é impressionante como você está num ambiente, você está usando aquela cor que provavelmente te favorece, de fato. As pessoas já chegam em você, nossa, você tá bonita. Nossa, você fez alguma coisa diferente? O cabelo tá diferente? Você cortou, você pintou? Mas não, é a roupa favorecendo você, ou até mesmo aquela roupa que te abaixa, sim, né? Do tipo assim, nossa, você tá doente hoje? Sim. Porque às vezes, por exemplo, eu nem sempre uso maquiagem pra ir trabalhar. E é nítido, ou eu realmente estou com uma olheirinha a mais, ou quando eu tô com uma roupa que as pessoas falam assim, nossa, mas você tá bem hoje? Aí eu falo, não tô. E aí a gente não pensa que às vezes é a roupa que tá deixando a gente com aquela cara um pouquinho mais de doente. É o reflexo. É o reflexo. Então, é até o que a gente comentou, que eu vi um vídeo no grupo e eu tava com uma blusa que eu teimei. Eu sei que não é minha cor, mas eu teimei, eu comprei. Quando eu vi o vídeo, parecia que eu nem tava usando a maquiagem. Tá. De tão forte que ela era. Então, ela não estava me favorecendo, ela estava me desfavorecendo. Então, é isso, né? Muitas vezes, quando você entende quais são as cores que te favorecem, ela te ajuda, inclusive, a você economizar na maquiagem. Menos corretivo, né? Mais as coisas básicas e menos coisas para poder você mascarar. Te levantar, exatamente. A gente estava falando muito sobre essa questão do trabalho, né, na época da Covid, né, do trabalho remoto. Existe uma conduta específica para trabalhos remotos, quem faz muito videochamada, então muita reunião com o cliente, muita reunião com líderes, gestores, enfim, existe uma conduta correta para esse tipo de trabalho? Existe, e isso depende muito também com quem é o teu cliente. Então, eu acabei fazendo um comparativo com aqueles síndicos que era da Alok e tal. Eu sei que assim, ele sempre ia, eu esqueci o nome dele, ele ia sempre muito bem vestido no Bom Dia São Paulo, impecável, com terno, gravata, camisa, impecável. E na pandemia ele foi comentar, eu usei numa apresentação, ele foi comentar a respeito da festa, ele era síndico do prédio do Alok. Tá. Ele foi comentar a respeito da festa que o Alok deu, ele estava de roupão, aparecendo os pelos do peito. Ah, não, mas aí ele exagerou um pouco. Então, ele perdeu, e isso aconteceu muito na pandemia, só que com aquela história de, você fica mais confortável, porque tudo já é, as pessoas se acomodaram nesse conforto. Então, claro, né, da cintura para baixo. Da cintura para baixo você pode estar com a sua havaiana, chinelo, bermuda, o que for. Mas aqui você tem que estar de uma forma que a pessoa entenda que aquele profissional que te atendeu a vida inteira continua tendo as mesmas características. Porque senão é um cuidado. É um cuidado. Cuidado com aquela pessoa. Então, assim, eu hoje me vestir para estar aqui com você. Exato. É um cuidado que eu estou tendo com você. Sim. Com o seu tempo, com Sim. a sua vinda, né? Então, eu imagino que também pro cliente fala assim, nossa, ele tá tendo um cuidado de me atender de uma Sim. forma correta, né? Isso muda muito. A percepção, às vezes até se é conquistar um cliente, isso vai determinar se ele vai fechar ou não. Sim. Não é mesmo? Sim, com certeza sim. E tem muito a ver também com iluminação, né? Então, eu criei, na época, um curso, né? Que era a sua imagem online. Então, eu falava de comunicação de WhatsApp, eu falava como é que você tem que estar no vídeo, né? A luz,
A gente vê muito nas reuniões que a gente faz online, a pessoa você não vê. Aí aquele fundo que interfere na pessoa, aí fica uma coisa acinzentada. Parece que a pessoa veio de Marte, chegou, aterrissou naquela hora. E isso é muito ruim para a imagem. Porque o que acontece? Para pessoas visuais, que são mais visuais, né? Eu sou uma pessoa mais visual, menos auditiva e mais visual e mais sinestésica. Se tiver alguma coisa ali esquisita, eu vou olhar para aquilo, vou parar de prestar atenção no conteúdo do que a pessoa está trazendo. Sim. Desvia a sua atenção. Então, por isso que até as recomendações para participar, né, de você não colocar uma coisa muito clara, você não colocar estampas, etc., tudo isso tem a ver. E no vídeo também, com o teu cliente também. Você não tem que chamar atenção para o fundo, que é onde você está, nem para a roupa que você está usando, é para você. Para o conteúdo que você está transmitindo. Exatamente. Naquele momento. Então tem que estar uma imagem limpa. E isso é um fator completamente determinante. Então, quando a gente vai num cliente, acredito que a maioria, né, vai lá, se empenha, coloca um blazer, a mulher coloca um salto, uma maquiagem, faz um cabelo. E por que a gente não pensa nesse cuidado? Porque hoje ninguém dificilmente faz reunião presencial, né? Sim. Só quando depende do trabalho, precisa, aí você vai no cliente, você se empenha. Mas hoje a maior parte das reuniões com clientes são online. Sim. O famoso meeting. Né? E as pessoas não têm essa mesma preocupação. A gente dá aquele deslize e fala, vou colocar aqui uma camiseta branca e tá ótimo. Às vezes é até bom, mas será que eu estou fazendo isso intencionalmente? Né? Não, e às vezes isso vai de encontro a tudo aquilo que você quer comunicar. Então você tem que ter essa preocupação. Sim. Né? Até se para você ir usar, por isso que eu falo que o meu trabalho eu sou uma ferramenta para os objetivos de imagem que o meu cliente tem de comunicar, de intencionalidade, né? Então, muitas vezes, até um perfume, em um momento de uma reunião mais desafiadora, pode te ajudar a você conduzir a reunião de uma forma mais eficaz e mais eficiente. Até um perfume, que ninguém está vendo, mas você está sentindo. Porque aquilo te empodera mais. Exatamente. Você se empoderando mais, você fala com mais autoridade. Você Exato. falando com mais autoridade, automaticamente você vai transmitir isso para o seu cliente, né? Ou um parceiro, enfim. E ele vai entender que você está falando, ele vai entender a mensagem. Sim. E ele vai ficar completamente, como você falou, fixado no que você está falando, no conteúdo que você está passando. Sim. Eu imagino que a resposta vai vir automático. Sim, né? É impressionante, né? Que é isso, né? No vídeo, e no vídeo tudo fica mais evidente. Sim. Então, você tem que ter essas preocupações. É importante, não é, muitas vezes, até pela forma como é conduzida a consultoria de imagem, como é vista hoje a profissão, é tratada como uma coisa fútil, é ao contrário. Quando você tem essa intencionalidade, quando você entende que isso é uma ferramenta de comunicação para você chegar no objetivo que você quer, ela é muito poderosa. Ela realmente te ajuda muito a trazer tudo aquilo que você precisa. Por exemplo, eu, que sou uma pessoa, né, como eu estava brincando com você, eu sou uma pessoa que preciso da ordem, eu preciso de tudo certinho. Você não passou o roteiro. Sim. E a coisa está fluindo. Sim. Então, quando você está vestido, que eu falo sempre, você está vestido de si mesmo e você se comunica de uma forma coerente, você se comporta de uma forma coerente, tudo isso vem ao seu favor. E aí, entre um e outro, sempre você vai ser escolhido. Você está na frente, porque você teve uma preocupação com a tua imagem. Sim, quando você está num evento, por exemplo, a gente participa muito de eventos, sim, né, de networking, enfim. E você está ali com uma pessoa super bem produzida, vestida de si, porém se preocupou com os detalhes. E aquela outra pessoa que, por vezes, não se preocupou, saiu correndo, não tem isso na mente dela, né? Isso passou despercebido. E você está numa rodinha ali conversando.
Um pode ter um assunto muito mais interessante, pode ter muito mais bagagem. E o outro talvez não. Mas se ele estiver muito mais alinhado, em quem que a gente vai prestar atenção? Na rodinha. Exatamente. Quem se preocupou, porque a imagem dele já vai trazer mais credibilidade, vai trazer mais confiança pra gente hoje. E aí, quem que você vai prestar atenção? Eu imagino que aquela pessoa já vai trazer muito mais profissionalismo e eu vou falar, pô, quero ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Sim. Quem sabe, já estava precisando disso, vou ouvir o que ela tem a dizer, né? E às vezes também a intenção, ela é uma intenção equivocada. Tá. Então, isso acontece normalmente com a mulher. Uhum. A mulher quer aparentar, mostrar que ela está fazendo dieta, que ela se exercita, etc. E coloca, porque eu brinco, roupas embaladas a vácuo. Tá. Ou com rendinhas, cheio de coisas assim, que tiram você da atenção e você fala assim, tá, mas qual foi o objetivo dela? Ela queria transmitir que ela é uma profissional, que ela sabe o que ela está falando, ou ela quer ostentar todo o trabalho muscular que ela tem feito no corpo dela? Uhum. E aí você fica em dúvida com relação ao objetivo que ela quer comunicar. Entendi. E aí você se afasta. Uhum. E isso não é só aqui, é no mundo inteiro. Sim. É Uma no linguagem unânime. Porque é a linguagem da comunicação. Sim. Por isso que eu sempre falo que é importante você entender quem é aquele público, né? Então, quando você vai num evento, como é esse evento? Quem são as pessoas que vão estar lá? Sim. Qual é o objetivo desse evento? O que eu quero passar? Exatamente. A mensagem que eu quero transmitir. Isso. Por isso que a gente tem que estar... eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa, então isso ajuda bastante, porque eu sempre estou indo atrás das coisas, né? Sim. A gente tem que ter essa curiosidade. Sim. Porque hoje em dia está cada vez mais complicado o mercado de trabalho, né? E os empresários, eles precisam também se posicionar. Não é só o pessoal que está ainda no mundo CLT. O empresário empreendedor, ele precisa ter essa preocupação maior ainda. Porque se ele é um CEO de uma empresa de, sei lá, recrutamento e seleção, o que ele está passando para as pessoas, para os profissionais que ele está colocando para as empresas contratarem? A linguagem dele está transmitindo aquilo que a pessoa vai falar, peraí, mas faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Ou aquilo é coerente dentro daquilo, claro, guardadas as posições, né, tudo isso, mas, de novo, né, eu volto para aquela questão da conexão. Se eu estou procurando uma pessoa para trabalhar na sua equipe, qual é o perfil que você quer? Sim. Então, eu, primeiro, para contratar essas pessoas, eu preciso me conectar, para que ela se sinta à vontade, para se comunicar comigo, eu preciso me vestir de uma forma que ela consiga se conectar comigo. Sim. Eu preciso me aproximar dela e não ficar naquele papel e tudo mais. Nas reuniões, eu preciso me vestir de uma outra forma. Então, é isso, a intencionalidade vai mudando na medida em que os interlocutores são diferentes. É muito importante também, talvez, você pesquisar aonde você vai transitar. Então, eu vou fazer uma entrevista, eu pesquiso sobre aquela empresa. Se é uma empresa, como você falou, de criatividade, eu tenho uma intenção. Se é uma empresa como a minha, de saúde, é outra intenção. Sim. Né? Então, eu pesquisar aonde eu vou. Eu não vou num evento com empresários para fazer network. Qual a mensagem que eu quero passar? Ou eu vou apenas numa festa do meu amigo, num aniversário. Ok, mas você também pode passar uma outra intenção ali. Sim, e você pode passar uma intenção equivocada. Também. Né? Então, é o que eu sempre falava, né? Quando eu ia nas festas da rede, de agências, etc. e tal, a pessoa começa a beber, os filtros começam a se perder, né? Então, chegava um determinado horário, eu olhava como estavam as pessoas e eu ia embora. Saía francesa. Porque eu via que dali por diante a coisa só ia degringolar. Sim. Eu trabalho com saúde
né? Então você imagina, você vai numa clínica, o médico tá com um colarinho um pouquinho sujo, a unha grande, descuidada, um pouquinho... Você já não passa mais credibilidade nem como profissional, nem no que você tá, porque o paciente tá te observando. Quer dizer, todo mundo tá se observando a todo momento, né? Então, eu olho, se eu sou uma pessoa que eu mais observadora, eu vou olhar e falar, nossa, mas tá sujo, será que ele não viu? Né? Tem alguma questão. E aí isso vai passando uma falta de profissionalismo muito grande. Por que em hospitais as pessoas têm que estar o tempo inteiro, né? Então você tem na NR32, né? A gente fala muito sobre uso de acessórios, então brinco, colares, anéis. Por quê? Porque isso pode passar também doenças, enfim, você não pode ficar utilizando acessórios dentro de hospitais, clínicas. Imagino que perfume também. É mais delicado. A norma não fala exatamente sobre perfume, porém a gente sabe que isso pode interferir, né? Se é um perfume muito exagerado, muito doce, isso pode trazer um problema ali para o paciente que já está afetado. Então, sim, se você está com uma imagem que não condiz com o profissional que você é, com certeza isso vai interferir no seu trabalho. Automaticamente, aquela pessoa vai sair dali, não vai te indicar, vai falar mal de você, talvez, né? Fala assim, nossa, aquele médico não se preocupou com a imagem dele, tava com a blusa meio rasgada, meio suja. E ambientes de saúde precisam de quê? De limpeza, né? Isso é determinante. Clínicas odontológicas, a mesma coisa. Então, imagino que isso seja um pilar, assim... Então, a gente saiu do personal stylist, da compra, de roupa, e foi ali para a estratégia. Mas estamos falando da mesma coisa. Sim. Do mesmo profissional, mas com intenções diferentes, não é mesmo? E completamente diferente dessa questão da futilidade. Sim. Não tem nada de fútil, né? Exato. É a mesma coisa que você ir a um cardiologista e você sentir o cheiro de cigarro. Ele pode fumar? Pode, mas ele deveria ter tido cuidado de não ir atender os pacientes com o cheiro de cigarro. Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exato. E aí você realmente não vai confiar em nada que ele falar. Dali por diante, a vontade muitas vezes que a gente tem é de virar as costas e falar, eu não quero nem pagar essa consulta. Sim. Porque tudo comunica. Sim. Tudo comunica, né? Então, é o que eu sempre falo, tanto no online quanto no presencial, tudo comunica. Então, a gente tem que ter essa preocupação com o que a gente vai comunicar. E aí, como a gente está falando de profissionais, a gente sabe hoje que quem utiliza mais desses métodos, se preocupa mais, são as mulheres. Mas e os homens? É possível fazer esse trabalho? Eu sei que você trabalha com homens e mulheres, mas fala para nós um pouco do trabalho e da diferença que é trabalhar com homens e mulheres nessa área. A diferença, eu acho que assim, com relação à mulher, a mulher ela tem um artifício da maquiagem e dos acessórios, né? Não só o óculos. O óculos, para mim, é um acessório extremamente importante. Então, ele corrige uma questão minha de saúde, mas ele é um acessório que eu vou procurar alguma coisa que tem a ver com a minha personalidade, com as minhas cores e tudo mais, né? Então, ele também comunica e comunica muito o óculos, né? Então, para o homem, ele não tem a maquiagem. Então, a gente faz tudo direitinho, análise de cor, experiência em loja, armário inteligente, só que tem algumas coisas que são diferentes. E o homem, ele vai ter essa questão muito mais forte do que a mulher de eu vou usar o que eu quero. Eu tive o meu primeiro cliente, ele foi desse grupo de networking que a gente participa, e ele fica muito bem com azul marinho. Tinha várias camisas azuis e não tinha um blazer azul marinho. Então vamos fazer na experiência em loja? Vamos experimentar um blazer? Vamos. Se olhava no espelho assim, virou pra mim e falou assim, fica bom. Só que ele não comprou. Tá. E ele, se comprou algum dia, o que eu duvido, é porque ele quer. Então,
aquilo que a gente falou até um pouquinho, né? O homem, ele é muito decidido. Então, quando ele quer fazer um trabalho de consultoria, então seja assessoria para foto, seja análise de cor, seja armário inteligente, experiência em loja, qualquer um deles, ou de uma proposta de expressão visual, que é uma coisa muito específica que eu faço e que eu fiz para um diretor executivo do BNI. Eu fiz para um homem, para um diretor executivo do BNI, que tinha 4 papéis completamente diferentes. Sim. Eles são muito mais focados, eles sabem o que eles querem, eles precisam entender quais são as ferramentas. Então, é uma coisa muito mais lógica, muito mais estratégica. A mulher entra muito no sentimental, o emocional, o sentir. O homem não. É o que eu quero. A intencionalidade com o homem, ela é mais forte do que com a mulher. A mulher fica mais nessa questão realmente emocional. Puxa, mas eu gosto do preto e não tem na minha cartela. Beleza, você vai usar o preto. Uhum. Ninguém vai tirar o preto de você. Mas tem consultoras que falam, ok. Cada um de acordo com aquilo que entende Sim. que tem que ser feito, né? Então, é essa a diferença, mas os serviços são os mesmos. Uhum. E os homens procuram bastante esse trabalho? Ou para eles ainda é uma coisa oculta ou vergonhosa? Ou de uma forma assim, isso aqui é coisa para mulher? São poucos homens que procuram. Tá. Realmente, são muito mais mulheres que procuram do que homens. Ainda hoje, são mais mulheres. Eles têm uma preocupação, mas eles acham que eles ficando nas cores neutras, estão usando preto, o azul marinho, o bege, eles vão estar bem. Eles não precisam entrar nesse detalhe. Tá. Né? Então, é alguém... Quando o homem me procura, ele realmente tem uma necessidade, ou um desconforto com a imagem dele, que ele entende que eu vou poder ajudá-lo. Sim. A grande maioria acha que consegue se virar bem sozinho. Uhum. E tá tudo certo, né? Sim. As coisas acontecem no momento que tem que acontecer, né? Uhum. Eu tenho uma cliente que é amiga. Há muito tempo ela falava que queria fazer a consultoria completa, etc. e tal. A gente fez esse ano. Porque esse ano ela mudou de vida completamente. E aí ela precisou fazer toda essa mudança e ela se dedicou. Então, eu falo que é um momento que você precisa estar bem com você, porque é um investimento e você precisa aproveitar cada segundo desse investimento, seja qual for o serviço, para você realmente se apropriar. Sim. Eu fiz uma sessão de fotos com meu pai e foi muito engraçado, né? Ele foi escolher as roupas, o fotógrafo deu umas dicas, né, para ele. Aí eu falei assim para ele, só não vem com aquela sua camisa verde, um verde assim clarinho, sabe, quase branco. E aí ele combinava com uma gravata verde, também acetinada. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você não gosta? Eu falei, não sei, eu acho ela esquisita. Eu acho ela feia mesmo, eu acho ela feia, mas não valorizava, porque ele tem um olho azul claro, um olho grandão, azulão, e esse tipo de roupa não favorecia. Eu não entendo nada sobre isso, sim, tá? Mas você percebia? Eu percebia que não favorecia. Então, toda vez que ele estava trabalhando, ele estava bem vestido, porém não favorecia. Nas fotos foi muito nítido, pelo menos para mim. Ele levou um blazer azul marinho. Perfeito. E azul marinho a gente sabe que para homem cai como uma luva, né? Para mulher também é. Também, é, né? a cor que a maioria das pessoas gosta, né? A cor predileta de 46% das pessoas no mundo. Tá. E é uma cor que praticamente favorece todo mundo, diferentemente do preto. Tá, que engraçado, né? E aí as fotos dele com esse blazer azul marinho passou uma outra percepção, né? Um outro tipo, até mesmo ele, nas fotos, dava pra ver que ele tava mais empoderado. A gente falou que tem uma foto que até parece o James Bond, assim, todo... Enfim, ficou elegantérrimo, ficou chique, né? Não fez a consultoria, mas ele tirou com a verdinha, verdolenta lá, porque mas ele gostava. Com um blazer azul marinho em cima, né? Aí ele tava com um blazer preto. E a gravata. Verde.
Assim, tava elegante também, mas ele ficou muito melhor no azul. E as fotos que a gente usa, até mesmo que ele usa, é a com azul, né? Então, assim, você vê como muda. E, mais uma vez, o que a gente quer passar, né? O que a gente quer transmitir com aquilo, seja ao vivo, seja em foto, seja em videochamada, vai alterar completamente a sua mensagem. Sim. Né? E uma coisa que é interessante é que as cores mais escuras, elas afastam. E as cores mais claras, elas aproximam. A gente vê muito no digital quem comete aquelas cagadinhas, vamos dizer assim, e aí aparece no dia seguinte fazendo um pronunciamento de quê? De branco. Branco é paz. Não é? Exatamente. Então, e aí tem essa questão da criatividade, né? Do amarelo, o rosa é a feminilidade, etc. Eu tive uma cliente que ela queria transmitir, diferentemente da grande maioria que quer transmitir autoridade, senioridade, credibilidade, ela queria transmitir acessibilidade. Essa eu nunca tinha ouvido. Porque apesar dela ter, né, o cabelo claro como o seu, só que cacheado, os olhos bem verdes e sardas, ela é também alta e magra como você, mas ela não colocava um sorriso no rosto. E eu falei para ela, não adianta a gente trabalhar só com as roupas se você não colocar um sorriso no rosto. Porque a acessibilidade tem a ver com o comportamento e com a comunicação não verbal, que aí entra o sorriso, entre os gestos, entra tudo isso. Dela ser uma pessoa mais acessível, você diz, as pessoas procurarem ela. Exato. Então, assim, apesar de fisicamente ela ter os traços que as pessoas chegariam perto, diferentemente de mim, que sempre as pessoas achavam, e aí depois eu entendi por quê, né? Pela cor dos meus olhos, os traços, cabelo, sobrancelha e tudo isso, eu transmitia ou que eu era uma pessoa mais fresca, né? Mais metida, ou brava. Sim. Por quê? De boca fechada é isso que eu transmito. Sim. Porque são as minhas cores. Hoje, a jaqueta, apesar de ser escura, como ela tem rasgos, etc., ela tirou um pouquinho disso. E a gente começa a falar, começa a sorrir, a coisa muda. Mas para quem não tem essa questão do sorriso, a roupa só não funciona. Por isso que você tem que unir tudo e trabalhar com o objetivo do cliente. E aí, trabalhar com o objetivo daquilo também do conforto, né? Resgatar o conforto e falar, olha, Sueli, eu quero passar tal mensagem, o que eu devo fazer? Sim. Né? Estou trabalhando em tal lugar, o que eu tenho que fazer? Eu quero ser promovido? O que eu tenho que fazer? Porque às vezes, infelizmente, assim, a gente tem que levar em consideração a experiência, o profissionalismo da pessoa, porém, a gente sabe que o visual chega primeiro. Chega primeiro. Né? E é interessante porque você fala muito de conforto e eu, no processo da experiência em loja e do armário inteligente, quando eu faço propostas dentro do objetivo que eu entendo que a pessoa quer, eu sempre pergunto, você está confortável? Sim. Quando eu ouço que a pessoa foi se olhar no espelho e ela fala, uau, nunca pensei nisso, eu nem preciso perguntar. Sim. Né? E isso me traz um ganho pessoal, né? Muito legal, porque eu estou ajudando de fato alguém dentro daquilo que ela quer, com aquilo que ela já tem dentro de casa. Sim. Sem precisar gastar, sem precisar realmente ir atrás de nada, né? Sim. Então, quando eu vejo que tem um desconforto e o homem ele é mais discreto nisso, né? Aí eu falo, não gostou, né? Vamos fazer diferente. Porque é isso, porque se a pessoa não está confortável com aquilo, ela não vai bancar. Por isso que eu acho muito complicado. Aí daqui a um mês ela já vai estar fazendo tudo diferente. Nem um mês, Mari. Ela vai gastar, ela vai comprar e ela não vai usar. E aí são aquelas peças que ficam realmente guardadas no armário. Então a pessoa precisa estar confortável com tudo que ela está usando. Ou seja, aquilo tem a ver com quem ela é, com a essência dela, mais a intenção dela. Por isso que eu falo que eu trabalho intrínseco, mas é intenção. Entendi. E outra questão, né? Pelo menos, eu me preocupo muito com isso, porque eu represento uma empresa de medicina e segurança do trabalho, uma empresa que tem aí mais de 30 anos de mercado, porém, é a minha idade, né? Então, sempre que eu vou
nos lugares, eu vou fazer meu network, eu penso na roupa que eu tô, justamente para desassociar das pessoas aquele rostinho novo, que pode parecer que não tem experiência, que não tem conteúdo, para trazer isso, né, ao meu favor, para as pessoas prestarem atenção em mim. Sim. Para que eu possa passar uma autoridade naquilo que eu tô falando, porque minha atividade precisa de uma autoridade, né? Eu preciso saber o que eu estou falando, afinal de contas eu estou falando de leis, Sim, trabalhistas, enfim, do Ministério do Trabalho. E eu preciso passar uma confiança. Quando você vai contratar uma empresa e você vê que a representante da empresa é jovem, você fala, será que eu posso confiar nessa empresa? Né? Porque é aquilo que a gente estava falando, o cliente vai conversar comigo. Então, como que eu quero passar essa mensagem para ele confiar em mim? Né? Eu acho que também precisa ter muitas coisas ali atreladas no offline, não é? Sim, porque você precisa montar todo esse ferramental para que a pessoa transmita o que ela precisa, mesmo sendo jovem, que era o caso daquela cliente que eu falei que transmitia a vulnerabilidade da forma como ela se vestia. Sim. Então você precisa transmitir essa credibilidade, essa autoridade, ao mesmo tempo estar confortável com isso, para que você consiga se comunicar de uma forma eficaz, que as pessoas entendam que você, apesar da pouca idade, você tem conhecimento, você tem capacidade de entregar o trabalho que elas precisam, o serviço que elas têm necessidade. Sim. Né? Então, é entregar essa confiabilidade. E é isso que eu falo, que eu transformo palavras e sensações em imagem. Olha, a gente fica aí com essa frase de efeito. Quem está pensando aí, claro, em passar mais autoridade, principalmente não só empresários, líderes, gestores, até mesmo a pessoa que está ocupando ali um cargo de CLT, Sim. mas ela pensa em ser promovida, ela precisa sim pensar em como ela se veste, que isso vai estar atrelado ao como ela vai se posicionar, como ela vai interagir com as pessoas e qual é o conhecimento que ela quer passar, né? Ela quer passar uma experiência ali, quer passar uma mensagem de que ela tem aquele conhecimento? Será que isso está atrelado? Será que isso vai ajudar, enfim, na carreira dela? Não é mesmo? É isso mesmo. Sueli, muito obrigada pela sua participação, por transmitir todo esse conhecimento sobre imagem e desmistificar algumas coisas que tá na nossa cabeça sempre, né? Mostrando ali um conhecimento tão valioso, mostrando que a imagem é sim uma ferramenta que a gente precisa usar diariamente e com inteligência e estratégia, não é mesmo? É isso mesmo. Eu que te agradeço pelo convite, pela possibilidade de poder ajudar as pessoas efetivamente a construírem uma imagem mais positiva e que elas consigam seus objetivos de carreira, pessoais, profissionais, enfim, tudo isso. E a você que nos acompanha, espero que este episódio tenha expandido o seu repertório sobre como a sua imagem impulsiona a sua carreira. Se o conteúdo foi útil, não se esqueça de fazer a sua parte. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e deixe seu like e compartilhe esse vídeo para continuar essa conversa. Siga a Mepan e a Sueli Shapiro nas redes sociais. Eu vou deixar o @ aqui na descrição. Um abraço e até o próximo Mepancast.